uma saudação inicial a todos que estão assistindo essa apresentação e um agradecimento à diretoria da Sobraep por essa importante iniciativa, com a criação desses seminários disponibilizados na web, nos quais pesquisadores brasileiros têm podido divulgar as suas pesquisas. Agradeço, então, essa oportunidade de poder comunicar aos colegas, pesquisadores, estudantes e ao público em geral sobre as atividades que algumas das atividades que estamos desenvolvendo na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, especialmente no que se refere aos novos desafios para a eletrônica de potência com o advento das redes inteligentes de energia elétrica. Essa apresentação, então, segue esse roteiro. Inicialmente uma introdução, falando um pouco da minha visão sobre educação, ciência, tecnologia e como a eletrônica de potência se insere nesse contexto. Passando a falar em seguida sobre as microredes, em especial microredes que se pretendam inteligentes, falando um pouco da complexidade desses sistemas, que difere das aplicações tradicionais. Alguns comentários sobre possíveis maneiras de fazer a operação dessas microredes e como problemas normativos, especialmente o anacronismo de algumas definições e algumas normas, afetam a realização ou a melhor realização dessas microredes inteligentes. No final, uma apresentação sobre o laboratório de redes inteligentes que se está implantando na Unicamp e, finalmente, uma extensão dessas atividades, que é o projeto de microredes, um projeto de pesquisa e desenvolvimento entre a Unicamp e a CPFL, junto com alguns outros parceiros que eu vou comentar. E, portanto, como está indicado aí, essas considerações, observações, comentários, críticas, partem do meu ponto de vista e, portanto, são condicionadas pela minha visão de mundo, pela minha visão de educação, de ciência e tecnologia. Parece incrível que, em pleno século XXI, nós tenhamos ainda que nos manifestar claramente a favor da defesa da educação, da ciência, da tecnologia. Mas, se é preciso fazer essas declarações, então nós temos que fazê-lo sempre que necessário, todos os dias, todas as horas. Não existe registro na história da humanidade de um país que tenha se desenvolvido e que tenha melhorado as condições de vida de sua população sem uma educação crítica e de qualidade, sem valorização da educação, dos professores, dos pesquisadores, da ciência e da tecnologia. Então, a todo dia nós temos que lembrar isso, temos que divulgar isso, porque a nossa vida profissional depende disso e porque o desenvolvimento do país depende disso. Dito isso, e voltando a falar do nosso pequeno espaço dentro dessa ciência e tecnologia, que é a área da engenharia elétrica, especificamente eletrônica de potência, eu gosto muito de lembrar esse livro de Mary Shelley, Frankenstein, que no início do século XIX, na época que o romantismo começava a se colocar como uma tendência artística em geral e também na literatura, ela trouxe do conhecimento científico que começava a se estruturar na época na área da eletricidade uma visão muito bonita. Acho que todos nós conhecemos a história de Frankenstein, onde o médico tenta dar vida a uma criatura. E essa criatura, como sabemos, vem à vida a partir de uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica, atraída de um raio, permite que aquele conjunto de órgãos que foram unidos ali por aquele médico retorne à vida.
Mas o que nós precisamos relembrar dessa bela fábula é que isso, por trás dessa transformação, existe o conhecimento, existe a ciência. E essa ciência tão maravilhosa que é a eletricidade, né, permitiu trazer às sociedades modernas as situações que a gente vive hoje. No nosso caso específico, não só a questão da energia, mas também a questão da informação. E nós, como engenheiros que trabalhamos na área da eletrônica de potência, estamos muito à vontade nesse cenário que é tão rico de oportunidades e de desenvolvimento para os nossos trabalhos. Eu gosto muito dessa visão da eletrônica de potência como uma área que permite uma convergência tecnológica de praticamente todas as áreas da engenharia elétrica. Essa nossa interface desejada e necessária com sistemas de potência, máquinas elétricas, uma eletrônica analógica e digital, controladores digitais, eletromagnetismo, circuitos elétricos, sistemas de controle, a física de estado sólido, né, e o processamento de sinais fazem com que a eletrônica de potência seja um campo muito fértil, né, para todos aqueles que praticam engenharia e têm interesse na parte experimental. Porque em eletrônica de potência não nos basta a convicção, né? Nós queremos provas, queremos verificar experimentalmente que os conceitos estão corretos, para que dessa maneira eles possam ser absorvidos como uma tecnologia industrial e, portanto, atuar na direção de melhorar a vida das pessoas. Nosso principal tema nessa apresentação aqui são as redes modernas de eletricidade e, em particular, o papel da eletrônica de potência nesse conceito das redes inteligentes. E eu vou me focalizar nas redes de distribuição em baixa tensão, na qual se concentra a maior quantidade de geração distribuída, principalmente a partir de fotovoltaicos e também de bancos de bateria, assim como onde estão localizadas praticamente todas as cargas. Essa figura procura dar uma visão genérica do que pode ser uma rede inteligente, nível de baixa tensão, onde nós temos a possibilidade da operação conectada ao grande sistema, ou a operação ilhada, através da abertura dessa chave colocada aqui entre as barras 1 e 2. Na situação conectada, nós temos uma quantidade variável aí de unidades que são ao mesmo tempo consumidoras e produtoras de energia, chamadas aqui nesse jargão aqui do Prosumer Unit, né, o PU. Essas unidades representam, por exemplo, um domicílio, onde se pode ter um conjunto de painéis fotovoltaicos ou um banco de baterias, que se conectam à rede de corrente alternada através de conversores eletrônicos de potência, além de toda a variedade de cargas lineares e não lineares que essa unidade consumidora possui. Pela ação dos conversores eletrônicos disponíveis em cada uma dessas unidades, é possível, por exemplo, fazer um controle de potência ativa, potência reativa, de componentes harmônicas presentes na corrente, tudo isso através de um sistema próprio de controle de cada conversor, mas também a partir da demanda de algum tipo de controlador central dessa rede ou dessa microrrede. Essa capacidade de agregar inteligência a esse procedimento necessita de informação, necessita de uma rede de transmissão de informação e necessita de algum procedimento de tratamento de dados. A efetiva inteligência de uma rede, de uma microrrede, só vai se viabilizar na presença, então, de conversores capazes de mudar o seu modo de atuação
e isso feito a partir de comandos que ele receba do controlador central e também de informações que sejam intercambiadas entre conversores e entre o conversor e o controle central. Na eventualidade da operação ilhada, algum desses conversores deve assumir a função de um formador de rede. Nesse caso, estamos denominando isso aqui, né, dessa interface com a rede, né, o grid former, que diferente dos outros que em princípio operam como fontes de corrente controlada, o formador de rede deve operar como uma fonte de tensão. Também a partir de um conversor eletrônico, de um inversor e, nesse caso, tendo um lastro necessariamente de uma fonte de energia, muito provavelmente um banco de baterias, embora outras fontes de energia não sejam em princípio descartadas. Então, é nesse cenário, né, com essa multiplicidade de conversores, com o pressuposto de que eles são capazes de se comunicar, de trocar informações e de mudar seu ponto de operação em função de alguma demanda específica, que nós vamos desenvolver esse seminário. Esse artigo publicado na Transaction Power Delivery há pouco mais de um ano é, ao nosso conhecimento, uma primeira referência que explicita um conjunto de instabilidades observadas em um parque fotovoltaico. Esse acontecimento, essa possibilidade de situações instáveis não é uma surpresa, eu diria, mas ela, né, até esse ponto não havia sido registrada e talvez em muitas situações pela dificuldade de identificar parte desses fenômenos. Esse primeiro caso que nós temos aqui se refere a uma instabilidade de aparência harmônica. Repare que pelo registro dessas formas de onda, o sistema vinha numa operação normal, né? A parte de cima que registra a forma de onda da corrente, a de baixo a forma de onda da tensão, e num determinado momento, por algum evento que não se sabe qual foi, não existe esse registro, as formas de onda, tanto na corrente como na tensão, começam a apresentar um comportamento não senoidal, que se afasta muito do senoidal, mais claramente na corrente, possivelmente instabilidade produzida pelo controlador de corrente desses conversores e que obviamente vai também se propagar para as tensões, e como as tensões são usadas como referências através de um PLL, através de multiplicadores para a produção da referência de corrente, facilmente nós podemos entender a possibilidade de ocorrerem essas instabilidades. De qualquer maneira, o artigo não entra na discussão do que pode ter acontecido, ele simplesmente faz um registro do que foi observado. Nessa observação seguinte, o fenômeno desaparece, né? O sistema estava ligado, ele desliga os conversores associados a essa instabilidade e, ao religar, imediatamente, né, existe um processo ali inicial de rampeamento das correntes, mas o sistema retorna sem mais aquela instabilidade. Então, algum procedimento, você desliga e liga novamente e desapareceu. A situação não é muito fácil de ser explicada, mas nos compete, né, nos debruçar sobre esse problema para entendê-lo. Essa é uma outra instabilidade observada no mesmo parque eólico, mas de característica distinta da anterior. Para que a frequência das oscilações que aparecem aqui observadas na tensão são em frequência não harmônica, uma frequência muito mais elevada, na faixa aqui de vários kHz,
não tem uma característica harmônica, ela é mais forte em 2 das 3 fases. E também, né, ela aparece e desaparece. Né? Então, o que está por trás desse surgimento de instabilidade, aqui mostrada na tensão, mas também presente na corrente, né? Novamente, aí o artigo não entra nesse detalhe, não avança nesse estudo, né? Porque ele está simplesmente fazendo um registro de caso. Essa outra situação aqui, também observada na mesma planta, é uma oscilação um pouco mais familiar, principalmente aos colegas de sistemas de potência. Ela indica uma oscilação de potência, né, observada aí nas 3 fases, de maneira muito parecida, e com todas as características de uma oscilação entre geradores. Então, um conjunto de geradores, no caso, um conjunto de inversores ligado em parte da planta solar, atuando, né, a partir de um controle de potência ativa, né, de maneira contrária a um outro conjunto de geradores que existam ali na mesma planta. Isso é uma instabilidade de baixa frequência, né, que ocorre também no sistema baseado em máquinas rotativas e que se manifestou também aqui nessa situação. Nós podemos considerar que os conversores presentes nessas redes têm uma configuração semelhante a essa, né? São comandados com modulação de largura de pulso, de maneira que a tensão VINV, em sua saída, possui componentes na frequência de chaveamento, além, obviamente, da sua referência, que é tipicamente senoidal. A minimização dessas componentes de alta frequência, na frequência de chaveamento, é feita, nesse caso, por exemplo, por um filtro LCL. A corrente IL2 é a corrente que será injetada na rede, que não tem um comportamento de uma fonte ideal, uma vez que apresenta uma impedância ZG. Então, é possível simplificar essa modelagem confiando na qualidade da malha que faz a regulação da corrente de saída do conversor CCCA, e colocando de uma forma linearizada com uma fonte de corrente, IREF, com uma impedância de saída do conversor Z0, né, controlado ali em corrente. Essa corrente, então, é injetada na fonte VG, que tem também a sua impedância ZG. Nós podemos tornar essa análise um pouco mais complexa se nós considerarmos que a rede não é uma fonte ideal, mas ela está sendo produzida por um conversor eletrônico. Então, nesse caso, o que está sendo chamado aqui de UI, é o que no slide anterior foi chamado de Utility Interface, né? E seu papel é produzir sobre esse capacitor C uma tensão senoidal, né? E que o conversor que opera como fonte de corrente está chamado aqui de MFI, porque ele pode ser um conversor multifuncional que seja capaz, por exemplo, de injetar uma corrente não apenas senoidal, mas eventualmente, se for necessário, compensar harmônicas. E entre eles, um cabo, parte da rede que compõe, dos cabos que compõem essa rede, e um ZL que representa cargas locais que podem também estar presentes aí nessa rede. Então, nós temos 2 situações, uma com o nosso conversor fonte de corrente ligado à rede real, com a sua impedância ZG,
mas que pode operar numa situação ilhada, isolada da rede, quando a formação da rede é definida por esse outro conversor chamado aqui de UI. Lembrando sempre que estamos fazendo uma representação linearizada, utilizando conceitos de impedância, que sempre precisa ser feito com um certo cuidado, já que na prática nós temos são conversores não lineares, então sempre um pouco de cuidado, tanto com a nomenclatura como com as análises. Esse estudo que foi realizado aqui exatamente nessa transição, né, onde nessa parte de baixo aqui do slide é apresentada a estrutura do controle de corrente aplicado ao conversor multifuncional. Ele tem uma situação que inicialmente está ligado ali à rede, né, à fonte de tensão, e ele, com a transição dessa chave aqui, passa para a conexão com um conversor que faz a formação da rede local na situação ilhada e que produz uma instabilidade, né? Que se observa muito claramente na corrente que circula entre os dois conversores, né, o de tensão e o de corrente. Aparece aí, portanto, uma instabilidade numa dada frequência. Essa instabilidade, tipicamente, ela se torna limitada pelas não linearidades dos conversores envolvidos, mas claramente cria uma situação indesejada de operação. Ao ser desligada a unidade, a utility interface, né, e a conexão retornada para a rede, que possivelmente tem uma impedância diferente, né, a instabilidade desaparece novamente. Ou seja, a questão não é porque um conversor opera naturalmente bem numa situação que, ao se alterar a topologia da rede, a situação vai se manter inalterada. Isso precisa ser estudado com muito cuidado. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção nesse caso desse estudo dessas microredes é que existe uma tendência inicial em se tentar reproduzir nas microredes estratégias de controle que são utilizadas e com bastante sucesso no grande sistema interligado no qual se baseia toda a nossa rede elétrica, que por sua vez produz eletricidade a partir de máquinas girantes. Isso é uma situação muito diferente nas microredes, porque não existe essa inércia, essa energia acumulada nas massas girantes, né, dos geradores rotativos, e, portanto, é um cenário no qual não existe um estoque a priori de energia, né? No entanto, um primeiro movimento que se observa fortemente é de tentar fazer com que os conversores mimetizem o comportamento das máquinas girantes. Isso é possível fazer, né? Não é uma grande dificuldade implementar isso dessa maneira, no qual, por exemplo, com o controle de Drup se faz uma variação de potência ativa alterando a frequência da rede e alterando-se a tensão, se muda o fluxo de potência reativa. A questão é, através da eletrônica nós não conseguimos fazer algo melhor do que isso. A vantagem que eu vejo no uso do Drup é que, por ser um conceito muito familiar aos pesquisadores de sistemas de potência, isso facilita a nossa comunicação com as empresas do setor, né, que estão todas elas se movimentando para desenvolver seus projetos de microrede. Mas, do nosso ponto de vista, nós precisamos mostrar a elas que é possível obter soluções melhores do que essa, mais rápidas, mais estáveis e que ampliam o bom funcionamento da rede, aumentam a resiliência da rede, né? Existem várias propostas na literatura, eu vou rapidamente aqui abordar uma, né, que foi denominada aí pelos autores como Power-Based Control, e ela se apoia, né, na presença, na existência de uma rede de comunicação, né, em informações locais, de maneira que seja possível estabelecer
qual a demanda de potência ativa e reativa que cada um desses agentes deve fornecer para a rede. Então, partindo do pressuposto que cada conversor, ou pelo menos boa parte dos conversores, possui canais de comunicação que sejam capazes de transmitir a um controlador central as condições instantâneas em termos de ocupação dos seus condutores, ou seja, qual a corrente que está transitando por esses componentes. Cada conversor tem um limite máximo que não pode ser ultrapassado, né, deve ser conhecido pelo controlador central, mas esse, na disponibilidade de recursos desses conversores, pode demandar que eles cumpram funções adicionais além da simples injeção de potência ativa. Podem fornecer potência reativa, podem alterar o ponto de produção de potência ativa, podem agregar outros tipos de compensação que sejam necessárias. Uma estrutura dessa necessita de uma rede de comunicação, necessita de transmitir um conjunto limitado, mas em tempo real. Ou seja, não é suficiente dizer o valor eficaz de uma corrente a cada 5 minutos. Né? É preciso informar constantemente o que está sendo realizado em cada um desses conversores. E o controlador central precisa tomar decisões. Né? É muito provável, e nossos estudos, por enquanto teóricos e com resultados ainda em uma pequena quantidade de conversores, mostram que isso é possível de ser feito com qualidade. Na minha opinião, pessoal, a questão do DRUP deve ser um funcionamento basal das redes que pode estar implementado e que, no caso, na eventualidade da perda de comunicação, os circuitos passem a operar através de DRUP, por exemplo. Mas, havendo rede de comunicação, não tenho dúvida que é possível fazer melhor do que isso. Estou chamando essas próximas transparências aqui de terra de ninguém porque existe um vazio nas normas na faixa que vai de 2 a 3 kHz, que é quando termina a análise de harmônicos, até 150 kHz, quando se iniciam as normas de interferência eletromagnética conduzida pela rede. E essa faixa é importante porque é exatamente nela que se localizam as frequências de chaveamento típicas dos conversores. Essa ausência de regulamentação para essa contaminação eletromagnética nessa faixa permite, por exemplo, que os conversores injetem ou utilizem filtros de saída que permitem correntes muito elevadas nessa faixa de frequência. E não só as correntes, porque elas também se refletem na tensão. Consideramos esse caso aqui, um filtro indutivo simples, né? Esse conversor injetando corrente nessa rede que tem ali uma indutância do alimentador LG. Portanto, necessariamente a tensão nesse ponto de acoplamento comum vai estar contaminada de alta frequência, porque vai ocorrer um divisor de tensão, porque na saída do inversor tem todo o sinal PWM e na rede não existe, na tensão VG LCA, não existe componente na frequência de chaveamento. Então toda a parcela na frequência de chaveamento na saída do inversor necessariamente vai aparecer no VPAC, a menos que o LG seja zero, o que na verdade nós sabemos que não acontece. Então, no caso de filtros indutivos simples na saída do conversor, essa seria a situação. Na parte de baixo aqui seria a tensão PWM, em 2 níveis, na saída do inversor. Na parte de cima nós teríamos a tensão no PAC, claramente mostrando a presença de componentes na frequência de chaveamento. Obviamente, qualquer carga submetida a essa tensão vai, de alguma forma, reagir a essa presença da alta frequência presente aí no PAC.
Bom, mesmo que se use um filtro de ordem mais elevada, o que é comum hoje em dia usar um filtro do tipo LCL, né? O uso dessa estrutura mais complexa de filtro não tem como objetivo reduzir o ripple da corrente. Tem como objetivo reduzir o volume total dos elementos magnéticos, por isso tem um impacto direto no custo dos componentes, né? Então, nós podemos considerar que sobre o capacitor desse filtro LCL existe uma redução expressiva do ripple em alta frequência. No entanto, o L2 normalmente vai ter uma indutância pequena. Portanto, da relação entre L2 e LG, né, agora é uma relação mais relevante, porque L2 é menor, né, então mesmo tendo um ripple menor sobre o capacitor, ainda é possível observar um ripple grande na corrente. Essas são medidas experimentais num ponto de conexão de alguns, né, inversores fotovoltaicos aqui na nossa faculdade. Então, nós temos 3 inversores trifásicos de em torno de 12 kW cada um e um inversor bifásico. Todos eles estão conectados nesse quadro que está mostrado aqui e tem cabos exclusivos que levam essa energia até o transformador que alimenta essa parte da faculdade. Nós observamos a tensão e a corrente nesse ponto marcado aqui. A corrente em vermelho é a corrente de um único inversor, né, enquanto a tensão é a tensão nesse barramento no qual todos os inversores estão conectados. O que nós temos ali nessas duas imagens do osciloscópio? Primeiro é que o ripple de corrente de um conversor individual tem aproximadamente 10 amperes pico a pico. Por isso que eu disse que a presença do filtro LCL não garante uma maior redução no ripple de corrente. Essa corrente, né, em 20 kHz aproximadamente, afeta a tensão. Então, na imagem inferior ali do osciloscópio, nós temos ali em torno do pico da tensão, que corresponde obviamente ao pico da corrente, um detalhe do que acontece em alta frequência. Note que existe uma variação em torno de 8 volts pico a pico na tensão em 20 kHz. A tensão local aqui é 220 volts, né? E a corrente apresentando ali esse valor em torno de 10 amperes pico a pico. Isso é aceitável? Isso é problemático? É uma questão a se investigar. No caso desse alimentador, não existem outras cargas conectadas a ele. Ele vai até o transformador e do transformador sobe um outro conjunto de cabos que traz a alimentação para as cargas locais. No entanto, observe-se também no alimentador das cargas locais a presença do 20 kHz que vem do chaveamento dos inversores. Ou seja, o transformador, que é o único ponto no qual esses dois ramais aí estão conectados, não opera como uma fonte de tensão ideal. Muito provavelmente a indutância de dispersão do transformador, né, interagindo aí como impedância desse alimentador, não permite, né, impor no ponto ali de conexão de todos esses cabos uma impedância suficientemente baixa para que não se propague a perturbação na frequência de chaveamento produzida pelos inversores. E, portanto, se observa ali uma tensão em torno de 2 volts pico a pico em 20 kHz, na tensão que alimenta todo o conjunto de cargas, né, que estão conectados nesse painel. Qual que é o impacto desse 20 kHz aí sobreposto, dando um valor aí em torno de 120 dB microvolt? Isso é uma questão a ser analisada, é uma questão importante, porque não está garantido que os produtos comerciais conectados aí reajam ou sejam indiferentes à presença dessa alta frequência. É importante frisar também que esse efeito não está
ligado exclusivamente aos inversores fotovoltaicos que injetam corrente, injetam energia na rede. Na verdade, se nós tivermos um equipamento com um retificador PWM, o efeito é exatamente o mesmo. O que vai ocorrer é que na componente de 60 Hz a fase estará invertida, mas do ponto de vista da alta frequência produzida pelo PWM é absolutamente indiferente se isso advém de alguém que consome potência ou de alguém que fornece potência para a rede. Essas observações no slide aqui são de um artigo de um pesquisador sueco famoso, Bohlen, que trabalha há muitos anos na área de qualidade de energia e tem se preocupado com essa questão chamada de supra-harmônicas, pela falta de uma terminologia mais clara. Né? E ele comenta aqui, especialmente falando, quer dizer, quando foi imposto que conversores tivessem um alto fator de potência, isso levou ao uso principalmente de retificadores PWM, né, de uma maneira, vamos dizer, inadvertida, né, nós passamos a contaminar parte do espectro com essas componentes de chaveamento. Isso dificilmente é captado pelas concessionárias de energia pela faixa de frequência em que ocorre. Ou seja, os analisadores de energia típicos não têm uma amostragem capaz de identificar componentes nessa faixa de frequência. Então, ao colocar um equipamento, a concessionária diz, não, está tudo perfeito, porque o equipamento não enxerga essas componentes. Então, existe um aspecto, uma cegueira dos equipamentos que deve ser corrigida. Porque qualidade de energia não é limitada em termos do espectro, ela deve ocorrer em todo o range de frequências. Não está limitada a 2 ou 3 kHz. Um outro aspecto importante que nós observamos nessa nossa conexão, pode ser vista nessas duas figuras aqui, é um batimento entre os inversores. Todos eles operam um chaveamento em 20 kHz, mas existe uma pequena diferença entre eles porque eles não são sincronizados. E, portanto, essa oscilação que está evidente aqui na imagem à esquerda não está vista na imagem da direita, que foram obtidos alguns segundos de diferença um do outro. Né? E por que ocorre essa alteração? Né? Porque as diferentes frequências de chaveamento, nesse caso pequenas diferenças, produzem um efeito de modulação. A tensão no ponto de conexão depende da totalidade da corrente dos 4 conversores, enquanto a corrente individual depende da sua tensão particular e do conjunto das demais correntes impondo uma tensão no ponto de acoplamento. Portanto, nós estamos falando aqui, observando na tensão, que aquela componente na tensão, também de 8 volts pico a pico, ela pode desaparecer para determinadas combinações das correntes injetadas pelos inversores. Uma tensão 8 volts pico a pico, nós estamos falando aí em torno de 3 volts, é alguma coisa de 1,5% do valor eficaz da tensão, variando na faixa aí de hertz. Né? Visto de outra maneira, isso é flicker. Ou seja, se nós tivermos um medidor, né, de flutuação de tensão, né, ele vai identificar essa variação, porque a tensão eficaz está variando, produzida por um batimento de frequências de inversores. Aqui a diferença é pequena, por isso ocorre na faixa de hertz. Mas se nós tivermos um inversor em 20 e outro em 19 kHz, esse batimento vai ocorrer em 1 kHz. Vai ocorrer na faixa de harmônicas, não sendo harmônica. Então, aparecem novos fenômenos que precisam ser estudados e entendidos. Fenômenos aqui estáticos, aqui nada de controle, não é uma estabilidade ligada ao controle, mas é uma estabilidade estática do ponto de operação desses componentes. A rede não deve ser considerada puramente um RL. As capacitâncias são importantes nessa faixa de frequência e devem ser consideradas. O comportamento de uma carga individual tem que ser considerada.
né, como o front-end de um conversor de uma fonte de alimentação, o que ele representa para a rede nessa faixa de frequência. É um capacitor? Ok. Um capacitor numa rede indutiva eleva a tensão. Ou seja, a simples presença de filtros de EMI pode ampliar esse efeito nessa faixa de frequência. E isso tem que ser estudado e tem que ser considerado. É possível tratar esse problema de maneira mais completa. Veja esse gráfico. Ele se relaciona à máxima distorção numa faixa de espectro que começa em 1 Hz e vai ali até quase 100 kHz. Esse comportamento é definido para aviões, né, uma norma militar, mas que é aplicada também na aviação civil. Ou seja, ele está descrevendo qual deve ser o comportamento da tensão fornecida no barramento. Lembrando que a tensão é a responsabilidade da concessionária, no caso da rede comercial. Ele estabelece valores aqui em baixa frequência, que poderiam estar relacionados, por exemplo, ao que é flicker. Depois, valores ali numa faixa mais elevada, que poderia ser caracterizada como a faixa de harmônicos, e depois estende isso, né, até dezenas de kHz, onde outros efeitos, muito provavelmente advindos de chaveamento, podem ocorrer. Uma rede aeronáutica 60 Hz, ela em geral está confinada a partes da aeronave, na qual são utilizados conversores comerciais normais. Então, mesmo tendo um sistema de geração tipicamente em 400 Hz ou em frequência variável mais elevada, as aeronaves, parte da rede opera em 60 Hz. E aqui, né, uma maneira concisa de se analisar a qualidade da tensão num espectro muito mais amplo e de maneira muito mais geral do que aquilo que nós vemos para as redes comerciais. Ou seja, é possível definir esses aspectos de uma maneira diferente e de uma maneira muito mais estruturada do que nós temos hoje. Para isso, nós temos que ter condição, competência e coragem, talvez, de modificar as normas atualmente presentes na rede elétrica. E agora eu quero dar um exemplo da dificuldade que é tratar desses assuntos de normas. Bom, todos nós conhecemos a definição do fator de potência, não é uma coisa nova, uma coisa centenária praticamente, que é a relação entre potência ativa e potência aparente. No caso monofásico, isso é muito tranquilo. Caso trifásico senoidal equilibrado funciona muito bem. Casos trifásicos não ideais, nós temos problemas ainda hoje. Isso está em discussão academicamente ainda. Mas vamos pegar o caso mais simples, que é essa relação de potência ativa por potência aparente. Veremos então que nós temos um alimentador, uma fonte VG, a tensão ali no PAC. Essa fonte de corrente IS é o nosso conversor eletrônico de potência, capaz de injetar a corrente de acordo com a referência, e uma carga composta de uma parte linear aqui, pelo RL, e uma parte não linear com esse retificador. Essa primeira figura aqui à direita mostra o que acontece do ponto de vista da definição apresentada ali de fator de potência quando a nossa fonte local injeta potência ativa na rede. A corrente IS ali que passa a operar ali a partir da metade da figura. O que se observa no fator de potência é uma queda, né, ao longo ali de um ciclo, sai de um valor ali elevado, né, 0,9, e cai ali para 0,4. A razão é simples, porque nós diminuímos o numerador, ou seja, a potência ativa absorvida pela rede diminuiu em função da potência injetada localmente. Mas o que diz a nossa legislação de fator de potência? Ou o que dizia a legislação? Qual a penalidade imposta para uma unidade consumidora que opera com fator de potência 0,4? A figura de baixo mostra uma situação adicional, que é quando essa fonte de corrente controlada assume também o papel de compensar a potência reativa
associada a essa indutância aqui da carga passiva e as não idealidades ou as componentes harmônicas do corrente produzida pela carga não linear. Se essa corrente IS, então, for capaz também de compensar toda a potência não ativa, ou seja, a parte reativa e as harmônicas, recupera-se o fator de potência. É importante dizer que hoje a legislação impede, né, dos nossos inversores realizarem essas outras funções. Isso será mudado com o tempo, isso será permitido, mas hoje a legislação impede isso. A situação que nós temos é essa, de fato, mostrada na primeira figura, ou seja, o fator de potência vai ser reduzido expressivamente com a geração de potência ativa local. Dado esse evidente problema, ou seja, que é a redução do fator de potência, porque localmente alguém passa a produzir sua própria potência ativa exclusivamente, sem possibilidade de compensar também a potência não ativa, né? Isso começou a gerar uma série de questionamentos pelas concessionárias e pelos consumidores. Isso chegou à ANEEL, que fez grupos de trabalho para discutir e chegou a uma conclusão tecnicamente discutível, eu diria. Ou seja, para evitar a punição desse autoprodutor de potência ativa, a solução foi: não se aplica a penalidade de baixo fator de potência aos consumidores do grupo B, ou seja, que são aqueles que consomem, que estão conectados à rede de baixa tensão. Os demais ainda estão sujeitos a essa legislação. Ou seja, se eu tenho uma empresa e me conecto diretamente na rede de média tensão, estou sujeito ainda a penalidades por produzir minha própria potência ativa e sem a possibilidade de compensar as partes não ativas da corrente que está circulando na minha conexão. Ou seja, não foi uma solução balizada na discussão técnica, que é a definição de fator de potência e, indiretamente, da definição de potência reativa. E aqui nós temos um sério problema nas nossas normativas. O que é potência reativa? O que é energia reativa? Veja o que diz o PRODIST. Ele define fator de potência não como a relação de potência ativa por potência aparente, mas ele define isso como a relação entre potência ou energia ativa dividida pela raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado, ou das equivalentes energias ativa ao quadrado e energia reativa ao quadrado. Isso não é uma definição de fator de potência. Isso é a maneira tradicional, baseado em medidores eletromecânicos, de se calcular o fator de potência. Isso não é uma definição. É como se dissesse: febre é quando a temperatura está acima de 37. Não, febre é uma condição orgânica de um corpo que se caracteriza pela elevação da temperatura. Não se pode confundir o fenômeno que se quer quantificar com a maneira de quantificá-lo. Mas é isso que o PRODIST faz. Não é razoável tecnicamente definir dessa maneira o fator de potência. Historicamente isso foi feito porque não existia uma maneira de se medir a energia, vamos chamar a energia aparente. Então se calculava a partir da energia ativa e da energia reativa, porque os medidores eram simples. Hoje em dia, com medidores eletrônicos, não faz o menor sentido continuar com essa definição. No mínimo, tem-se que ir para a definição mais clara, tecnicamente mais correta, que é a relação de potência ativa para potência aparente. Se quiser ver isso ao longo do tempo, se veja, calcular os valores médios, os percentis que forem necessários, mas é absolutamente anacrônica a manutenção da definição como hoje está colocada nos documentos da ANEEL. Então, todo o conceito de energia reativa tem que ser revisto nas nossas legislações. Isso não feito, né, vão continuar aparecendo situações absurdas do ponto de vista técnico e, em alguns casos, impeditivas
para a melhor realização das redes inteligentes. Bom, e onde fica a eletrônica de potência nesse cenário todo? Veja, o que nos serve de paradigma quando nós estamos projetando um equipamento e verificando a sua adequação são os padrões de qualidade de energia elétrica. Quando nós analisamos um inversor, a sua corrente, os efeitos que ele produz, nós vamos olhar se ele está em conformidade com tal ou qual norma. Agora, quando essa legislação tem problemas, o que nós, como projetistas de equipamentos, podemos fazer? Então, existe, na minha opinião, um ponto inicial nessa discussão das micro-redes inteligentes, que é a necessidade imediata de uma atualização da legislação. A nossa legislação de qualidade de energia, ela tem resquícios ainda da década de 50, com os padrões, na minha opinião, sempre absolutamente anacrônicos na parte de flicker, cintilação luminosa. Ela tem a sua gênese na parte de harmônico na década de 70, e essa com alguma validade hoje em dia ainda, né? Mas ela tem sérios problemas com esse aspecto de fator de potência, com as definições de potência de energia reativa que têm que ser verificadas. E além disso, o espectro tem que se expandir. Não é possível ignorarmos os novos fenômenos que começam a aparecer além da faixa de harmônicos. A ideia de que essas frequências não se propagam para a rede de média tensão precisa ser comprovada. É um a priori que pode ser perigoso e deve ser investigado. Mas mesmo que de fato elas não se propaguem para a rede de média tensão, elas estão presentes na rede de baixa tensão. E a rede de baixa tensão é responsabilidade das concessionárias. Qualidade de energia não para em 3 kHz. Ela deve ter um sentido absoluto para qualquer faixa de frequência. O que nos cabe, num primeiro momento, é mostrar que esses problemas existem. Mostrar que isso pode levar ao mau funcionamento de equipamentos e das próprias redes. Principalmente uma rede que é formada, criada, né, exclusivamente por equipamentos eletrônicos, como se pressupõe uma micro-rede inteligente com muitos recursos de fontes renováveis espalhados. Portanto, esse é um assunto que talvez nós, profissionais de eletrônica de potência, sejamos aqueles que temos mais condição de tornar evidentes esses problemas, porque eles afetam diretamente a maneira como nós projetamos e operamos os nossos conversores. E agora eu quero falar um pouco sobre o Laboratório de Redes Inteligentes da Unicamp, que nós estamos construindo aqui na Unicamp. Ele parte de um financiamento FAPESP, uma linha chamada Projetos Temáticos. Institucionalmente, obviamente, nós contamos também com recursos CAPES, CNPq, que financiam essencialmente as nossas bolsas, né, de pós-graduação. Esse projeto ele conta com a parceria de colegas da Unesp, de Sorocaba, e também da Universidade Federal do ABC. Em termos de parcerias internacionais, nós temos trabalhado com colegas da Noruega, da Itália, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália. E também com colegas, docentes, pesquisadores de universidades brasileiras, como a Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Blumenau, Universidade Federal do Mato Grosso e da UFMG. Temos tido apoio de diversas empresas que estão listadas aqui e que têm colaborado de diversas maneiras aí com a implantação desse laboratório. Repito aqui o mesmo slide que usei no início dessa apresentação, porque ele representa
bastante bem o que nós estamos implantando em termos da estrutura laboratorial. O projeto em si é um projeto muito mais amplo, ele envolve 16 pesquisadores, né, em muitas áreas de pesquisa, em eletrônica de potência, sistemas de potência, em estratégias de controle estocástico distribuído em redes, otimização, sistemas de comunicação e tecnologia de comunicação e informação. Esses pesquisadores encontrarão nesse ambiente laboratorial a possibilidade de ensaios controlados, que sejam replicáveis, que possam ser reproduzidos, né, como deve ocorrer no processo do desenvolvimento científico e tecnológico. Então nós temos uma fonte chamada aqui de G1, que é uma fonte bidirecional, portanto permite importar e exportar energia para a rede real. Do lado da rede real ela garante um elevado fator de potência e do lado da rede experimental ela permite qualquer tipo de evento que nos interesse. Podemos desequilibrar, colocar harmônicos, fazer segs, swells, aquilo que nós quisermos para ensaiar a rede, essa micro-rede local. A rede local possui 13 barras, ela pode operar conectada ou ilhada. Cada barra poderia ser considerada como uma unidade consumidora, na qual nós podemos ter cargas reais e cargas programáveis, fontes reais e fontes programáveis. Então nós dispomos um conjunto desses equipamentos que podem configurar em diferentes topologias essa rede. A conexão de uma barra a outra é feita por cabos reais, 35 milímetros quadrados, e a ideia aqui dessa configuração é porque nós queremos ter um modelo consistente dessas conexões também na faixa de alta frequência. Esse modelo em alta frequência é importante porque além dessa base experimental, esse laboratório vai contar com um simulador em tempo real, hardware in the loop, e nós podemos carregar modelos que sejam consistentes para que as simulações possam de fato representar da melhor maneira possível que nós tivermos na realidade. Parte desses conversores CC-CA são conversores comerciais, dos quais nós sabemos muito pouco. Parte deles são conversores de produção própria, dos quais nós temos total conhecimento, né, sobre seu hardware, sobre suas estruturas de controle. Cada barra vai ter medidores próprios, medidores comerciais e medidores desenvolvidos dentro do projeto, com uma taxa de amostragem muito elevada, de maneira que nós possamos caracterizar fenômenos também que vão muito além da faixa de harmônicos. Todos os equipamentos possuem interfaces de comunicação, de maneira que todas as informações, seja de setup de cada um dos equipamentos, seja das condições instantâneas em termos de tensão, corrente, que estão circulando ali pelos equipamentos, pelas barras, pelos condutores, possa ser registrada e transmitida. Um conjunto de servidores vai estar centralizando todas essas informações que passarão por processos aí de análise de dados para identificar quais são os dados importantes para poder fazer essa gestão. Os nossos conversores são totalmente controláveis, os comerciais são aquilo que o fabricante disponibilizar, mas nos nossos será possível dinamicamente alterar o seu modo de funcionamento, alterar os seus controladores, né, de maneira a garantir a operação, melhor operação possível para a rede, e o que é essa melhor operação possível vai ser definida em níveis secundários e terciários de controle, otimizando geração, minimizando perdas, aquilo que for de interesse ser verificado. Essas são imagens dos equipamentos do laboratório. A primeira imagem aqui superior esquerda mostra em primeiro plano o painel de interconexão da rede.
Na parte de baixo nós temos a vista do que seria a entrada de uma unidade consumidora, né? Nós temos um espaço para um medidor comercial, mas na entrada ali no acesso à rede nós teremos os nossos sensores de tensão e de corrente, né? Produzindo dados com uma alta taxa de amostragem para os nossos sistemas. Nós temos a parte de proteção com disjuntores, mas tem um contator que permite remotamente também inserir ou desconectar essa unidade consumidora para um tipo de gestão de demanda, por exemplo, né? Nós temos as fontes programáveis, estão mostradas aí na figura superior, né, as fontes CC programáveis, os emuladores de painéis fotovoltaicos e de bancos de baterias, cargas lineares, cargas programáveis não lineares. O acesso a essas barras é feito, né, num painel lateral, onde nós temos para cada barra duas entradas, pode ser uma carga e uma fonte distribuída, ou duas cargas, duas fontes distribuídas. Nós temos, né, diversas combinações possíveis, né? E além dessas cargas e fontes programáveis, nós temos cargas e fontes reais também, que podem ser inseridas na rede através da nossa microrrede experimental. Hoje nós temos perto de 20 kW pico em painéis fotovoltaicos que acessam a rede através do nosso laboratório. Então nós podemos fazer ensaios com redes reais, assim como podemos, né, capturar o comportamento real desses fontes e depois usar tais informações para fazer a programação das nossas fontes programáveis. Como eu já comentei, devido à necessidade que nós temos de atuar sobre os conversores e de ter medições nas quais nós possamos ter acesso a cada amostra, né, nós estamos desenvolvendo um conjunto de equipamentos e de acessórios, né? Então aqui estão indicados à esquerda um módulo inversor, um módulo de 4 braços, com características especiais, porque ele também atende algumas aplicações de redes aeronáuticas que nós temos estudado, com chaveamento em 100 kHz, em até 100 kHz, operação no barramento CC até 800 volts, uma configuração que nos permite fazer inversores monofásicos, bifásicos, trifásicos, mas também configurações multiníveis, já que nós temos como configurar isso como pontes H. Além disso, um desenvolvimento de placas de controle baseadas em DSP, baseadas em FPGAs, baseadas em combinação de DSPs e FPGAs, com sensores de tensão e de corrente, de maneira, no caso dessa placa mostrada ao centro, ela é acoplada sobre essa placa do inversor, né, permitindo então controlar plenamente não só o dispositivo, como também estabelecer comunicação com os sistemas que estarão presentes ali nessa microrrede. A figura no alto à direita é de um medidor inteligente, então baseado num dispositivo de um computador industrial, né, sobre o qual são aplicados sensores e pré-processamentos próprios, que nos permite, por exemplo, fazer cálculos de potência em diferentes teorias, né? A teoria da potência conservativa, a teoria FDB, ou o método que o I3E determina para análise de redes trifásicas. Nós temos condição de embarcar diferentes maneiras de tratar os dados de tensão e de corrente que são obtidos por esse medidor inteligente. Conforme eu comentei, né, para nós não nos bastam as simulações, nós queremos resultados experimentais e práticas, mesmo tendo uma estrutura de laboratorial bem completa, mas o mundo real sempre é mais complexo e traz novos desafios.
Nesse contexto, nós estamos para iniciar agora em 2020 um projeto de P&D com o grupo CPFL Energia para o desenvolvimento de microrredes eficientes, confiáveis e sustentáveis. Esse é um projeto com participação da Unicamp, da Universidade Federal do Maranhão, do IAT e do CEPRI, né? China Electric Power Research Institute, que está se instalando no Brasil e vai participar desse projeto. Dentro desse contexto das microrredes, né, o projeto prevê atuação em todas as áreas aí que eu já comentei, de eletropotência, sistemas de potência, redes de comunicação, otimização, tratamento de dados, segurança de dados e assim por diante. Com atuações que vão desde o que está chamado aqui na parte inferior da figura, o controle local da microrrede, suas proteções, passando por uma gestão integrada de todos os recursos disponíveis nessa microrrede, com diferentes estratégias que serão verificadas, e também atuando na conexão com a rede externa, né, e no modo ilhado, né, que colocam diferentes desafios, diferentes modos de operação, né, que tem que ser considerado. Tudo isso, né, apoiado numa rede de comunicações que vai captar informações, né, dos diversos equipamentos, diversos medidores que serão alocados, e na via inversa, que terá capacidade de atuar sobre os conversores, muitos dos quais terão que ser desenvolvidos especificamente para essa situação, de maneira então a ter aplicações reais desse sistema. Em seguida vamos ver quais são essas aplicações reais previstas. São previstas 4 microrredes nesse projeto. A primeira microrrede é o próprio laboratório de redes inteligentes que eu acabei de apresentar. E ele vai servir de base para estudos dos projetos de 3 microrredes reais que serão implantados. Como as dimensões, os cabos, a quantidade de unidades consumidoras é limitado, vai ser adicionado a esse laboratório, né, uma capacidade de simulação em tempo real muito mais ampla, que por sua vez vai ter seus modelos definidos a partir da nossa rede experimental, né? Principalmente com o objetivo de incluir uma faixa mais ampla de análise espectral. Então o projeto vai aportar, além do Hardware in the Loop, mais simuladores, né, de diferentes tecnologias, incluindo eólico, microturbina, medidores de energia. Vamos ampliar o parque de cargas programáveis e de fontes programáveis. Então, uma potencialização do nosso laboratório, né, com base no que já está colocado através do projeto e do financiamento da FAPESP, né, sendo ampliado por esse projeto de pesquisa e desenvolvimento com uma concessionária de energia elétrica. A primeira microrrede que será implementada é uma microrrede DC. Ela vai ser implantada na sede do financiador, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, tem a sede aqui em Campinas, e com o objetivo de fazer o processo de carregamento da frota de veículos elétricos da CPFL. Então, baseado em fotovoltaico e em baterias, né, com diferentes tipos de conversores para recargas mais rápidas ou mais lentas, né, essa será a primeira microrrede que vai ser implantada dentro do escopo desse projeto.
baseada essencialmente, nesse caso específico, em conversores comerciais. A terceira rede que vai ser implantada por esse projeto de P&D, ela será no campus da Unicamp e vai envolver ginásio multidisciplinar, a biblioteca central e o restaurante universitário. Essa é uma rede, uma micro-rede atípica, né? Pelo padrão de consumo, pelo tipo de consumidor, né? Isso é muito diferente de um condomínio ou de um prédio comercial. Portanto, isso vai exigir um desenvolvimento de protocolos específicos para que se possa definir, por exemplo, qual que é a resiliência que se espera dessa rede. Quais são as cargas essenciais que não podem ser desconectadas caso se perca a rede? Qual o tempo de autonomia esperado, né, para a operação ilhada? Hoje já se dispõe de cerca de 300 kW pico de fotovoltaicos sobre o telhado do ginásio multidisciplinar. O projeto de transporte eletrificado do campus vai ter a sua estação de recarga colocada nesse estacionamento. No restaurante universitário, né, por necessidade de produção de vapor, né, possivelmente vai ser instalada uma microturbina a gás, que faz, o gás é disponível, o vapor é necessário, portanto faz sentido nessa microrrede se pensar também em outros tipos de geração. Então é uma rede que se configura, uma microrrede com características muito particulares, né? E de fato nós podemos pensar que essas situações particulares têm que ser tratadas nesse contexto de microrredes. Tem soluções mais gerais, mas as soluções particulares são importantes e podem resolver problemas bastante importantes, né? Essa experiência dentro do campus, então, ela se soma com outros projetos que já estão em andamento, como na parte de eficiência energética, com instalação de painéis fotovoltaicos, e com a parte de transporte eletrificado, outros dois projetos de P&D, né, que estão em andamento. A quarta microrrede que será implantada é em um condomínio, aqui nas vizinhanças do campus, um condomínio que já faz uso de painéis fotovoltaicos que foram instalados em outro projeto de P&D e que agora está recebendo bancos de baterias, também dentro de um projeto de P&D, né, de maneira que já possui uma infraestrutura básica para a futura implantação da microrrede. Principal questão nessa aplicação específica é que os inversores utilizados vão ter que ser substituídos todos, né? Os inversores que estão instalados ali injetam corrente com fator de potência unitário, ou seja, são inversores de uma tecnologia não adequada a uma microrrede inteligente. Então, possivelmente os painéis serão aproveitados, os bancos de baterias, mas a eletrônica a ser instalada vai ter que ser substituída totalmente, assim como a implantação da rede de comunicação. Os medidores atuais lá simplesmente medem valor eficaz e transmitem informação a cada alguns minutos. Isso é absolutamente insuficiente para a gestão de uma microrrede inteligente. Então, se apoia num processo já em andamento, com uma série de recursos já instalados, e faz de fato a modernização dessa rede, dessa microrrede, para a implantação da inteligência que vai fazer essa gestão. Esse projeto, então, fecha o ciclo, né, um projeto de 4 anos, portanto, vai se estender ali a partir de 2020 por 4 anos, que envolve muitas parcerias nacionais e internacionais, com recursos expressivos, né, uma
capacidade, uma potencialidade de gerar resultados e tecnologias muito importantes. Tem uma base experimental em laboratório, que nos dá confiança, né, para o desenvolvimento de metodologias, e vai também para aplicações reais, né, em dimensões reais, né, mas com aspectos distintos em cada uma das aplicações imaginadas. Finalizando então essa apresentação, eu quero mais uma vez agradecer a Sobraep por essa oportunidade e também deixar aqui os contatos, né, seja o meu e-mail pessoal, sejam os links para os nossos projetos, para que as pessoas interessadas possam consultar e através do e-mail fazer contatos. Infelizmente, né, nós não temos oportunidade nessa ocasião de realizar as perguntas ao vivo, né, mas certamente as questões que me forem encaminhadas, eu terei maior prazer em fazer respondê-las todas. Né? Esse tema da aplicação da eletrônica de potência para a realização dessas micro-redes inteligentes é muito importante, é muito abrangente e é uma dos drivers mais poderosos que nós temos dentro da engenharia elétrica nesse momento. Nós que trabalhamos com eletrônica de potência temos uma situação central nessa discussão toda e temos consciência pela maneira como a eletrônica de potência se desenvolve, né, que necessariamente as soluções passam por equipes multidisciplinares, né, que os desafios são muito grandes, que as questões não estão resolvidas e que muitas contribuições nossas vão permitir, de fato, o estabelecimento de novos paradigmas para as redes elétricas do futuro. Obrigado a todos pela atenção.